Pessoal, então vamos lá. Vamos trabalhar então, só recapitulando. Vou colocar no grupo para vocês, para auxiliá-los, para não ter nenhuma dúvida em relação à listagem dos mapas. Mas só para a gente lembrar, mais uma vez, é o primeiro mapa que vocês fizeram como um treinamento, que foi os 10 incisos da Política Nacional de Meio Ambiente, é o primeiro. Depois nós temos o da Política Nacional de Saneamento Básico, que é a nossa aula do dia 24/3, tá? Depois nós temos a nossa aula do dia 7/4, que é Conjuntos e Princípios de Suporte à Educação Ambiental, e a aula de 14/4, que é as formas de participação e envolvimento da sociedade. Seriam esses 4 que vão perfazer aí para nós os mapas mentais que nós vamos trabalhar como pontuação. Esses mapas, aliado à presença de vocês aqui, participação, etc., e aqueles que não podem estar aqui online também, me mandem por e-mail o motivo para eu poder tentar ajudar vocês. Então, é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês, tá? Então, eu vou falar do estudo dirigido, depois eu tiro todas as dúvidas que forem do estudo e dos mapas, tá? Mas, só mais uma vez, lembrando, os mapas são da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938, é o primeiro. O segundo é a Política Nacional de Saneamento Básico, a aula do dia 24/3. E as aulas, são outras 2 aulas. As aulas, igual eu coloquei lá no grupo para vocês. Os outros 2 são as aulas do dia 7/4 e a aula do dia 14/4, tá? Que são os conjuntos e princípios orientadores e as diferentes formas de participação e envolvimento da sociedade. Então nós temos aí 4 mapas mentais, ok? Aí depois vocês só conferem quais os que vocês já me mandaram, né? Que tem que ter aí o quantitativo de 4 mapas, beleza? Já se tiver alguma dúvida eu tiro novamente aqui online, e quem tiver alguma dúvida e está vendo pelo YouTube depois, basta me mandar um e-mail ou me chamar via WhatsApp, tá? Preferencialmente, como eu disse, pelo grupo, porque dessa forma a gente consegue tirar as dúvidas gerais aí de todo o pessoal, beleza? E, além disso, nós vamos também falar sobre o estudo dirigido, tá? O estudo dirigido, junto dos mapas mentais, vão valer os 20 pontos ao todo, tá? E já eu tiro, ao final aqui, como eu disse online, eu tiro as dúvidas de vocês, só por conta do vídeo aqui que vai para o YouTube, ok? Aí eu já passo toda essa relação para vocês. Se eventualmente nesse decorrer vocês que estão aqui online tiver alguma dúvida, agora preferencialmente me mandem aqui pelo chat, porque aí eu já leio e já eventualmente já junto aqui na minha fala aqui para vocês, tá? É só por conta da questão do vídeo que já vai sendo gravado, porque à medida que às vezes quando vocês me perguntam aqui online, não dá para o pessoal ouvir aqui no vídeo. Por isso que aí às vezes no final eu fecho o vídeo aqui, e aí quem assistiu pelo YouTube depois me manda dúvida via e-mail, e quem está aqui, eu paro o vídeo do YouTube e a gente continua online aqui, tirando dúvidas e já batendo um papo sobre a matéria. Por isso que eu, mais uma vez, eu convido e peço que todos estejam aqui online, porque facilita bem essa questão da gente trocar ideia aqui em tempo real, do que às vezes só por e-mail e tudo mais. Beleza? Então já eu volto aí para as dúvidas. Pode ficar tranquilo aí, o Diego me chamou, pode ficar tranquilo. Então ou você manda aqui, ou depois ao final aqui eu respondo para vocês. Então, ó, quem é o nosso estudo dirigido? Mandando aí para vocês na tela, tá? Quem está pelo YouTube, depois é só pegar, tá lá no portal. Eu já disponibilizei para vocês no portal esse estudo dirigido, tá? Então ele já está lá no portal para vocês também. Então tá aí o nosso estudo. Ele vai trabalhar exatamente com algumas questões. Vamos lá para eu poder explicar bem para vocês. E como eu disse, se vocês forem tendo alguma dúvida no decorrer, à medida que eu vou falando, para vocês não esquecerem, já põe a dúvida no chat, tá? E no final eu abro o áudio e a gente troca uma ideia sobre qualquer dúvida que você tem. Então, ó, primeira questão, o que é que eu gostaria que vocês respondessem, sempre com as suas palavras, sempre trabalhando na questão da aplicabilidade e da prática de enfermagem, tá? Como vocês, então, estarão trabalhando dentro do processo de legislação ambiental. O primeiro, vejam só, vocês que fizeram, então, esses mapas, que eu acabei de dizer para vocês, agora você vai fazer aquilo que eu sempre disse, que eu sempre comentei com vocês. Você vai pegar o mapa que você mesmo criou e agora você vai responder usando o teu mapa. Por exemplo, quando você põe aquele mapa lá e fez a ideia e desenhou o mapa igual vocês enviaram para mim,
Qual que era o intuito? Colocar as palavras-chave, igual eu disse para vocês, e depois que você pegou essas palavras-chave, você é capaz, vamos supor, o mapa mental que vocês me mandaram sobre a Política Nacional de Saneamento Básico. Se eu pegasse ele lá, e calma que eu não vou fazer isso em aula não, ou posso fazer, quem sabe. Se eu pegar o mapa mental de um de vocês e pôr ele lá num data show, pôr ele lá num slide, no quadro, quando você olhar para o teu mapa mental, você é capaz de fazer o quê? De explicar o que está nele. Porque quando vocês me mandam um mapa, eu vi que vocês conectaram muito bem as ideias. Mas agora eu quero ouvir vocês falando sobre os seus mapas. Portanto, na questão 1, de acordo com esses nossos estudos, vocês vão contar para mim agora escrevendo, tá? Pode ser digitado, pode ser na mão e depois me mandar a foto, igual vocês estão fazendo, tá? E vão me contar na letra A relação existente entre educação ambiental e mobilização social em saneamento. Na letra B, a complementaridade entre essas ações de saneamento e as iniciativas de educação ambiental. Os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental, tá? E as formas de participação e envolvimento da sociedade e suas organizações. Então, você vai pegar o mapa agora que a maioria do que está aí, vocês fizeram no mapa. E agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar essas informações do mapa e agora vão escrever para mim. É como se você estivesse agora, nesse momento, olhando o teu mapa e explicando para mim o que você criou, tá? Então, basicamente é isso que eu quero de vocês, com as suas palavras, bem tranquilo, tá? Explicando essa relação existente, tá? Por exemplo, o que eu venho vendo muito, voltando aqui para vocês, já a gente vai para a questão 2, mas o que eu venho vendo muito aí nessas questões em relação a isso que eu acabei de falar sobre essas conexões, é que falta, não só na legislação ambiental, mas falta muito em legislação em saúde como um todo. Vocês devem estar percebendo aí. Quantas vezes, eu até recebi um material, eu até vou mandar para vocês, recebi de uma empresa que eu presto serviços e pedi permissão a eles e vou passar para vocês um material muito interessante que eu gostaria que vocês passassem para todo mundo, familiares, etc., que fala uma coisa, o seguinte, por exemplo, veja que na questão 1 eu falo para vocês mostrarem, escreverem agora, usando até o mapa que vocês criaram e tal, a educação ambiental e mobilização. E na B falo sobre educação e ação. Veja, eu dando uma colinha mais ou menos para vocês, mas olha só o que é interessante nesse sentido. A letra A é talvez a forma correta de execução. Você treina, você educa, você capacita, tá, do ponto de vista ambiental, e depois requer a mobilização. E a B fala sobre essa complementaridade, mas a ação e depois a educação. Olha só como isso acaba não conectando no processo. Nós estamos vivendo essa política atual de pandemia e tal. O que está acontecendo? Foram solicitadas a obrigatoriedade do uso de máscara, né? Igual vocês estão vendo, e é o que está acontecendo aí na nossa cidade e em outras cidades. Mesmo quem é de fora, eu imagino que também está acontecendo a mesma coisa. Só que alguém viu, bateu via decreto, ou seja, solicitou a ação, sem a educação. Bateu-se um decreto exigindo o uso de máscara. Em algum momento, você viu, por exemplo, porque quem está exigindo são as autoridades, são os órgãos públicos, são a prefeitura e etc. No nosso caso aqui, quem baixou o decreto foi a prefeitura. Vai ter uma crítica minha ao trabalho da prefeitura, do qual, inclusive, eu não só critico, eu vou até o processo, já enviei, inclusive, mensagem ao secretário, à prefeitura, contando um pouco sobre isso, e quem for de outra cidade pode aproveitar disso, porque o que está acontecendo, gente? A galera foi solicitada via decreto, ou seja, foi obrigada a usar máscara por conta do coronavírus e tal. Mas alguém explicou como é que usa a máscara? Quando ainda era aquela máscara que tinha aquelas máscaras cirúrgicas e tal, que já era difícil a pessoa pôr, agora veio o advento da máscara artesanal, ficou bem mais fácil, porque basta você passar uma de cada lado e tal. Só que o pessoal está esquecendo e não contou para eles sobre a biossegurança do uso de máscara. Quantas pessoas ou estão utilizando máscaras que são descartáveis, usando de novo, ou seja, comprou aquela máscara e acha que a máscara que é descartável, ela é uma máscara que pode ficar com ela para sempre, sei lá.
Ou chega com a máscara que pode ser aquela que é de tecido, é artesanal, que você pode lavar e tal. Chega com a máscara da rua, você joga em cima do sofá, joga não sei onde, deixa pendurar na porta. Pô, se você conseguiu segurar o vírus, se é que ele passou por ali, foi filtrado na máscara, você acabou de trazer ele para dentro de casa. Tanto que o pessoal tá com alguns vídeos, algumas coisas sobre deixar os calçados na porta de casa. Enfim, é uma questão difícil, né? Mas vocês estão percebendo, vocês estão vivendo isso. Eu, desde a minha época que trabalho com saúde ambiental, já tem aí, esse ano já vão fazer 13 anos que eu trabalho com isso. Infelizmente, a gente não consegue colocar em prática porque falta essa informação que eu levo para vocês com a educação ambiental. Então, um pouco dessa conexão que eu quero que vocês falem aí, nessa primeira questão então que eu trouxe a vocês, voltando para a tela aí, é exatamente isso, essas conexões entre educação e mobilização, que é o certo. E o problema da complementaridade quando é ação e depois educação. Os princípios que regem as políticas está sempre no início de todas elas, as considerações e princípios dessas políticas ambientais. Já ouviu falar que uma pessoa, quando é uma pessoa de princípios, alguém que fala, não, eu sou uma pessoa de princípios, é uma pessoa que faz a coisa correta. Então, qual a importância dos princípios dessas políticas, principalmente da educação ambiental? É fazer acontecer, é fazer as pessoas entenderem, por esse lado. E as formas de participação e o envolvimento da sociedade e suas organizações. Muitas dessas questões aí, vocês fizeram os mapas. Só que agora você vai fazer para mim o quê? Eu vou entender se você de fato compreendeu. Você vai pegar o teu mapa e vai redigir agora para mim uma resposta dessa questão 1, ok? Já pergunto das dúvidas. Quem já for tendo alguma e já quiser mandar no chat, pode mandar que no final eu explico todas. Na questão 2, é exatamente de acordo com seus conhecimentos, também na questão de enfermagem, os conceitos que você entendeu como intersetorialidade e transversalidade, que é basicamente o quê? Tudo, principalmente dentro dos processos de saúde, a gente está vivendo isso agora e na saúde ambiental não é diferente, as coisas precisam estar setorizadas e precisam estar cada um no seu quadrado, vamos assim dizer, cada um no seu setor, porém, esse setor em que cada um está tem que estar transversal, ou seja, tem que haver comunicação entre todos, tá? Tem que haver essa sistemática, senão não vai para frente. Depois, qual é o seu entendimento sobre participação e esse controle social? Como fazer as pessoas participarem mais, dando mais sustentabilidade e mais efetividade? É aquele processo, como eu inclusive comentei com vocês, o interesse, ou seja, você trazer essa sensação de pertencimento, como você transformar as ações sustentáveis e como você conseguir a efetividade dessas ações. Tudo tem a ver com a base da educação ambiental que eu falei para vocês. Na nossa questão 2. Na 3, comentar sobre a visão holística, ou seja, é isso que eu venho trabalhando sempre com vocês, essa visão ampliada, né? Essa visão aplicada de saúde ambiental e de legislação ambiental e como é que ela contribui para você como praxis, né? Como prática aí de profissional da enfermagem, ok? Bem as palavras de vocês. Depois na questão 4, principalmente nessa situação caótica atual, eu comentei com vocês, até depois eu vou colocar alguns arquivos anexos para vocês sobre essas situações de saneamento que saíram recentes, essa situação em relação a saneamento e a má aplicação de política pública, e explicar o que para você é governança, o que é esse norte, como é que funciona para você essa liderança, digamos assim, e como, se você transformar esse norte, essa liderança de forma adequada, você pode mudar sim esse quadro atual. Como é que se você levar essa informação, como é que você fazer a pessoa ter aquilo que eu digo para vocês, a sensação de pertencimento. Você chega lá na pessoa, é como se você fizesse igual aconteceu agora, acabei de falar das máscaras. Não, é obrigado a usar máscara, é assim que tem que ser e tal. Mas por quê? E como que usa? Como é que é essa forma? As pessoas goela abaixo, dificilmente elas conseguem, elas não sentem essa governança. E elas não entendem como é que uma coisa conecta na outra. Tá? Então, quando você leva esse processo de liderança, quando você leva essa questão aplicada às pessoas, quando você consegue fazer com que as pessoas entendam o que você está querendo dizer, digamos assim, você consegue trazer a aplicação correta da política, porque a pessoa vai entender o porquê que isso está acontecendo. Tá?
Na questão 5, então, por fim, os fundamentos e princípios das seguintes legislações e um paralelo. Como você vê, como enfermeiro, a aplicação da educação ambiental? Como você vê a aplicação da Política Nacional de Meio Ambiente, resíduos, por exemplo, etc. E a política de recursos hídricos, da prevenção e uso da água? Como é que você agora, lendo e vendo, fazendo os mapas de todas essas legislações, lendo o nosso material de aula, vai aqui também uma dica, tem bastante coisa boa, bem densa lá no nosso material de aula, tá? Que vai falar um pouco sobre tudo isso aí que eu trouxe para vocês. E eu quero, com as palavras de vocês, podem me enviar por e-mail de forma digital, tal, ou pode também me enviar manuscrito. Se for tirar a foto, não se esqueçam de usar o aplicativo Adobe Scan, Can Scanner, qualquer um, para poder mandar para mim essas aulas. Mais uma vez, então, eu fico à disposição para quem está assistindo pelo YouTube depois. Se tiver qualquer dúvida do estudo dirigido, corre lá no grupo, vamos fazer um grupo, de fato, ser um grupo de discussão sobre a matéria, ou particular se preferirem, mas eu gostaria que mandassem pelo grupo, ou por e-mail, também sem problema algum. Eu fico no aguardo de vocês e suas dúvidas para a gente poder arrematar essas questões. E esse estudo dirigido e os mapas mentais, os 4 mapas mentais, devem ser enviados para mim até o dia 8 de maio. Beleza? Qualquer dúvida é só me chamar.